Muito que mal! Eu sou Felipe Noronha, este é o 20 Santos nesta sexta-feira, com uma notícia que poderia ter sido muito boa, comemorada, felicidade pura, se ela fosse de agosto de 2018. Mas não, ela saiu em maio, né, de 2020. O resultado foi em abril, divulgado agora em maio. O Santos derrotou a Conmebol na justiça, no caso da escalação irregular de Carlos Sanches nas oitavas de final da Libertadores de 2018, quando o Santos acabou eliminado pelo Independiente. Para quem não lembra, o Santos empatou em 0 a 0 o jogo de ida, na Argentina, sem dar um chute ao gol, mas essa é outra história, o Santos não deu chute ao gol, e empatou o jogo de volta pelo mesmo placar, acabando eliminado, porque com a escalação de Sanches na partida de ida, de forma irregular, segundo a Conmebol, o Santos teve decretado uma derrota por 3 a 0 na justiça. Porém, o Santos, desde então, alegou que o sistema da Conmebol, chamado Comet, é isso? Tá abrindo aqui. Comet, isso. Apontava que o Sanches não estava suspenso. A suspensão seria de um jogo ainda pelo River na Sul-Americana de 2015, que ele havia sido expulso. Esse sistema da Conmebol deveria ter apontado a suspensão dele, assim ele não seria escalado pelo Santos, mas não apontou. O Santos escalou o jogador, porque, segundo o sistema da federação, estava regular. A Conmebol, e nem foi uma caguetagem, né, um X9 do Independiente, a própria Conmebol falou depois do jogo que estava irregular e que não deveria ter jogado. Não impediu a entrada dele, não atualizou o sistema, simplesmente falou, estava irregular, vocês vão perder os pontos. O Santos perdeu na justiça, à época, né, ou pelo menos não conseguiu reverter dentro da Conmebol a tempo do jogo de volta, que foi tipo uma semana depois. O Santos não ganhou o jogo de volta como precisava, a torcida invadiu o campo depois de diversos lances suspeitos da arbitragem, tipo, qualquer coisa que a arbitragem fizesse um pouco errada no argumento do Santista, o torcedor ia reclamar, até o ponto que houve invasão de campo, briga contra a polícia no estádio, isso é uma outra história, eu estava lá, não invadiu o campo, nem briguei com ninguém, mas estava lá, vi tudo isso. E no fim das contas, adivinha quem estava certo? Como a gente vinha dizendo desde então, não aqui porque o canal não existia, mas no Eu 20 Santos blog na ESPN, por exemplo, tá lá, se você caçar na internet aí, você vai achar, como eu falei, que o Santos estava certo. E agora, o Globoesporte.com noticiou na manhã dessa sexta que, o Santos estava certo, deveria ter batido a Conmebol, não deveria ter perdido os pontos, deveria ter eliminado, ou pelo menos ido aos pênaltis, 2-0 a 0, ido aos pênaltis contra o Independiente naquela oitava de final. A notícia é a seguinte, Globoesporte.com, até respiro porque dá um ódio, vamos lá. Caso Sanches, TAS, vê culpa da Conmebol em dúvida do Santos e encerra processo, entenda. TAS é o Tribunal Arbitral do Esporte, que é aquele Tribunal Superior Geral do Esportivo, em que esses casos vão. O Santos apelou ao TAS depois de perder na Conmebol e agora venceu. O Santos já sabia que não poderia vencer a ponto de mudar o resultado da Libertadores. Poderia mudar o ranking da Conmebol por termos de pontuação, e é isso que decide cabeça de chave, por exemplo, mas não ia voltar a Libertadores e se classificar no lugar, já não havia como. Mas é importante que a gente mostre que estava certo nessa situação e a Conmebol errada, e por isso que eu faço esse vídeo, até para o torcedor lembrar disso, e os torcedores dos outros times que me assistem lembrarem disso também. O Santos estava certo, o Sanches deveria ter jogado sim, não porque estava suspenso e estava, mas porque o sistema da Conmebol não apontou a irregularidade. E a culpa foi completamente da Conmebol. O Santos foi enganado pela Conmebol, prejudicado pela Conmebol, ludibriado e roubado pela Conmebol, essa é a verdade. O Santos deveria ter tido a chance de jogar ao menos os pênaltis depois de 2-0 a 0 contra o Independiente. Não teve. Eu vou ler alguns trechos da matéria do Globo Esporte para ficar mais claro do que eu aqui revoltado falando, porque é difícil falar sem revolta disso. Apesar de não alterar a punição imposta ao Peixe, ainda em 2018, o TAS viu culpa da entidade sul-americana no erro do clube. Em agosto de 2018, o Santos foi punido pela Conmebol por escalar irregularmente o Meia Sanches, que havia sido expulso, blá blá blá, como eu disse. O uruguaio ficou sem jogar nenhuma competição sul-americana, então deveria ter cumprido naquele jogo. Só que a Conmebol deveria ter avisado o Santos por meio do seu sistema, o Comet. Insatisfeito com a sanção aplicada pela Conmebol, o Santos foi ao tribunal pedir para ser desconsiderada a decisão da Conmebol, para que o 0 a 0 do jogo de ida fosse validado, para que a Conmebol fosse culpada pelo erro e para não arcar com os honorários do processo, importante. A Conmebol se defendeu alegando que mais uma mudança no resultado da partida não alteraria o restante da Libertadores 2018, já que ela já terminou. O Santos, porém, argumentou que o empate poderia mudar o posicionamento do clube no ranking da Conmebol. É isso. O Santos, durante o processo, alegou principalmente que a denúncia da irregularidade de Sanches não partiu do Independiente, como deveria ter sido.
como prevê o regulamento da própria Conmebol, olha o absurdo, e sim da própria entidade, ao divulgar uma nota oficial sobre o tema. E foi isso que aconteceu mesmo, no dia seguinte. O Santos, inclusive, não botou o Independiente como parte do processo. Eu não estou culpando o Independiente, tal como o Santos não culpou. A culpa é completamente da Conmebol, tá? Vamos deixar isso bastante claro. Daqui a pouco eu vou xingar. O Independente, não, o Independente nada a ver com isso. O Independente jogou a bola em campo. O Taz entendeu, portanto, que o Santos só errou por causa de um erro inicial da Conmebol. Porque o clube seguiu a orientação de consultar o sistema Comet para saber se Sanches tinha ou não condições de entrar em campo. Lá, o meio uruguaio aparecia como apto para jogar. Na decisão, o Santos teve 2 dos 4 pedidos atendidos. O TAS reconheceu a culpa da Conmebol e também livrou o clube de arcar com as despesas do processo. Pelo menos a gente não gasta mais dinheiro, já que a gente não tem dinheiro. Globoesporte.com apurou com pessoas próximas do caso que o resultado é uma vitória moral para o Peixe, que não conseguiria subir muitas posições no ranking da Conmebol da mesma maneira, muito menos de voltar a disputar aquela partida. Até entendo, apesar de achar errado, tinha que voltar sim. O Globo Esporte fala que o sistema do Comet de fato melhorou, a Conmebol aprendeu. Mas enfim, toda a sua revolta com a Conmebol em 2018 é justificada, toda a minha revolta foi justificada, toda a revolta do Santos foi justificada. A gente perdeu uma Libertadores por causa disso. Não que eu acho que a gente ia ser campeão, havia time mais forte que o nosso de 2018 naquela época, ainda mais treinado pelo Jair, depois o Cuca, já era o Cuca nessa época. Mas a gente merecia ter passado. Lembrando que desde que voltou a jogar Libertadores em 2003, essa foi a única vez que o Santos não chegou ao menos às quartas. E foi por causa da justiça. Até o time de 2008 chegou às quartas e só foi eliminado roubado. Um gol irregular da América do México. Esse time de 2018 merecia ter ido às quartas. Eu nem lembro quem a gente pegaria, eu não vou pesquisar agora. Vocês podem até comentar, por favor. Mas o Santos merecia ter passado de fase. Foi roubado pela Conmebol. O roubo, essa é a palavra. Conmebol nos roubou. Lamentável, mas eu preciso falar disso aqui porque toda a nossa revolta à época teve uma micro vitória, por assim dizer. A gente estava certo, a Conmebol errada. Pode não mudar nada, mas pode aumentar a sua raiva contra a Conmebol, o que eu super defendo. E, assim, a gente está jogando a Libertadores esse ano, né, se um dia ela voltar. Seremos prejudicados de novo? O que a Conmebol vai fazer? Será que a Conmebol não vai guardar essa informação para prejudicar o Santos novamente? Eu sou o cara que menos gosta ou mais detesta teorias conspiratórias. Mas é difícil não imaginar que a justiça dando esse caso a favor do Santos, a Conmebol não olhe com raiva de ter sido exposta mais uma vez como uma entidade incompetente, vergonhosa, lamentável. A Conmebol talvez seja a pior das confederações continentais. Pior até do que a OFC, da Oceania, que tem tipo países como Papua Nova Guiné e Ilha Salomão. Consegue ser mais desorganizada. Você pega a tabela da Liga dos Campeões da Oceania, que é o Auckland ganha todo ano e vai jogar o Mundial de Clubes, é organizadinha, tem tudo bonitinho, não tem ninguém na justiça. Aqui a Conmebol, não, nosso sistema não funcionou. E a gente é eliminado por causa disso. A Conmebol é uma vergonha e o Santos merecia ter jogado aquelas quartas de final. Não jogaremos, mas fica o registro de que a gente estava certo. O Santos, mais uma vez, foi roubado. Enfim. Me despeço, obrigado por esse vídeo. Mais desabafo até do que informativo. É informativo, mas eu usei para desabafar sim, sem vergonha disso. Porque eu lembro de escrever naquele dia, naquela quarta-feira, acho que foi uma quarta-feira, o jogo de volta. Vai ser 4-0 para o Santos. Porque eu precisava criar uma esperança de depois de ter tido todo o meu amor. O meu amor não, é a minha torcida roubada pela Conmebol. Eu me senti roubado também, eu sei que você se sentiu. Enfim, me despeço. Amanhã tem vídeo. Vila Belmiro ou Pacaembu, já foi gravado. Amanhã estará no ar, sabadão aqui especial para vocês. Tchau.